Bem-vindos a 31 Dias do Horror. Eu me chamo Ramsés e hoje nós vamos atravessar para a Itália dos anos 70, onde o monstro é o fascismo. No episódio de hoje, Salò, ou 120 Dias de Sodoma, de 1975, do diretor Pier Paolo Pasolini. Já quero aqui deixar uma nota que Pasolini é o diretor, Mussolini é o ditador. Salò é um tipo de filme que, se você não entende minimamente o que aconteceu na história daquele país nos anos 70 e um pouco antes dessa época, ele não faz sentido. Principalmente a história política que acontecia na Itália nesse período. A história de Salò, ela remete à República Social Italiana RSI, o qual foi o último reduto do regime fascista de Mussolini, o ditador, criado sob a tutela nazista no norte da Itália entre 1943 e 1945. Nesse período final da Segunda Guerra Mundial, o país estava dividido de um lado as tropas alemãs e fascistas da RSI e do outro a resistência partisana que combateu duramente essa ocupação durante todo esse tempo. A propaganda oficial incentivava prisões de suspeitos de partidarismo e promovia o terror sobre a população civil. O Pasolini transfere os horrores sadianos ao ambiente desse microcosmo nazifascista, a Fortaleza de Salò. O filme ele foi concebido em 1975, mas na época que foi gravado, a Itália vivia um contexto político um pouco diferente. Nos meados dos anos 1970, a Itália vivia um período que foi conhecido como Anos de Chumbo, um período de forte instabilidade política e de terrorismo. Entre o final dos anos 60 e o início dos anos 80, houveram milhares de atentados, causando mais de 1.200 mortes nesse período. Esse ciclo de violência culminou em episódios trágicos como os atentados do outono de 1969 e da Estação de Bolonha de 1980. Em paralelo a essa crise política, o cinema italiano enfrentava dificuldades econômicas e culturais. O período de ouro que tinha acontecido nos anos 60 a 70, com os cineastas Fellini, Antonioni e Visconti já havia passado, e o setor entrou em um declínio prolongado. Levaram muitos cineastas a buscar alternativas em gêneros mais populares, como o giallo, o polizotesco e até o faroeste italiano, para que esses mesmos profissionais pudessem se manter de alguma forma. Além disso, vigorava uma forte censura estatal. A igreja e o aparato conservador ainda reagiam a filmes considerados imorais. Um exemplo dramático aconteceu em 1968, quando o teorema do Pasolini foi inicialmente banido por ser obsceno pela Procuradoria de Roma, o qual só foi absolvido pela Justiça de Veneza ao se declarar que seu impacto era ideológico e não sexual. E aqui, mais de 50 anos depois, a gente vê que tem pessoas que ainda não entendem a obra do Pasolini, chegando ao ponto de ele ser o intelectual italiano mais processado, censurado e injuriado da história recente, como notou o crítico cultural Matteo Bergamini. Mesmo depois do seu assassinato em novembro de 75, muitas das suas obras, romances e filmes foram alvo de processos judiciais. O próprio governo italiano chegou a proibir e confiscar quase todas as cópias de Salò. Inicialmente reprovado pela censura, o filme recebeu autorização em 23 de dezembro de 75, mas a permissão foi imediatamente revogada semanas depois. Por muito pouco, quase nunca tivemos acesso a essa obra. Em Salò, o Pasolini, o diretor, ele apresenta 4 figuras de autoridades absolutas: o duque, o bispo, o presidente e o magistrado, o qual sequestram jovens para satisfazer seus prazeres sádicos durante 120 dias. O palácio onde os senhores se reúnem torna-se uma espécie de um microcosmo fechado do fascismo. Ali não há saída ou contestação, apenas a obediência. Os personagens detêm poder total sobre o corpo dos jovens, que são tratados como uma mercadoria descartável, como carne, sem identidade própria. Conforme descreve o próprio Pasolini, a sua intenção era mostrar um modelo extremo de poder ditatorial, em qual os dominantes transformavam os seres humanos em objetos. O diretor também chegou a dizer, abre aspas, "Eu faço um filme perverso em protesto contra a perversão que já existe em toda parte", fecha as aspas, indicando que a perversão exibida no filme era uma metáfora da sociedade do consumo. Nesse ambiente alegórico, os senhores são absolutos. Eles criam um código implacável, inspirados em Dante e em Sade, do qual você não consegue fugir. Cada ato de humilhação ou de sadismo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eles seguem uma lógica bem metódica. O palácio é tratado como uma máquina que se retroalimenta do sofrimento, aonde não é possível haver resistência. As vítimas sequer são chamadas pelos seus próprios nomes.
elas passam a ser referenciadas como velhos ou novos nomes. Por exemplo, Lamberto um dia foi Bruno. E é aqui que o diretor nos lembra que o começo do fascismo é quando o oprimido ele perde a sua própria identidade. O filme ele é dividido em 4 fases: o anfiteatro, o giro das manias, o giro da merda, o giro de sangue. Cada uma delas funciona como uma lição organizada do que é o sadismo. Os jovens são sistematicamente submetidos à violência sexual, tortura física e humilhação total, seguindo o conjunto de regras estabelecidas pelos 4 senhores. O prazer exercido pelos carrascos ele nasce do sofrimento infligido aos dominados. O filme mostra com detalhes como o poder fascista educa no ódio e na brutalidade. O horror ele é didático. Ele ensina que o poder se sustenta pelo sádico. Se nós temos carrascos que têm prazer em maltratar, é assim que a gente consegue manter que os pilares do fascismo continuam a existir. Pasolini não filma de forma erótica, muito pelo contrário, ele realça o caráter monstruoso dos seus atos. Não há glamour, o sexo ele é sempre violento, repulsivo, negado. Não há como sentir tesão em nenhuma das cenas sexuais que existe nesse filme. Nesse contexto, não há possibilidade de rebelião. Ao longo do filme, os jovens são progressivamente destruídos. Os seus 4 senhores, porém, permanecem intactos no seu poder e na sua luxúria. Saló sugere que o fascismo jamais vai ser corrigido. Ele se autoalimenta da violência contínua. Ninguém paga pelo seu preço, ninguém vai pagar por os crimes cometidos nesse regime. Não há punição para os dominantes. Muito pelo contrário, a punição é só para quem tenta ir contra eles. Saló funciona como uma fábula amarga de como o fascismo devora a humanidade. A perversão ali retratada mostra pessoas transformadas em mercadoria sexual, submetidas a uma total degradação. Uma metáfora de como a sociedade de consumo ela consegue ser bastante pervertida. O palácio onde os corpos são jogados como cachorro vira um espelho moral. Ele ilustra que sem resistência à estrutura do poder absoluto, ele pode reduzir qualquer um ao estado de pura matéria. A punição final e total se confunde com uma coreografia perfeita ao sadismo. Em suma, a moral do filme é que o fascismo se alimenta de tudo, inclusive da própria vida humana. Várias críticas ligam Saló aos outros filmes de horror político, assim como foi o Holocausto Canibal, de 1980, ou Funny Games, de 1997. Ele usa o ritual da violência para chocar o espectador e revelar que de maneira inconsciente nós somos cúmplices. A gente quer que aconteça a violência que vai ser mostrada logo ali em breve. Em Midsommar, de 2019, por exemplo, um simples ritual pagão funciona como uma metáfora de como a obediência cega pode tornar algo terrível. Uma analogia que Pasolini faz com seus filmes, em que ele mostra que o verdadeiro horror não é o sobrenatural, mas sim a rendição dos indivíduos a um espetáculo de poder. Saló deixa claro uma lição: o fascismo não é um monstro enterrado. Ele ressurge em qualquer sistema que concentre poder absoluto. Pasolini alertava que na sociedade de consumo os corpos já foram violados e o sexo virou uma decepção suicida. O fascismo moderno não precisa de uniforme, ele basta de consumo, obediência e o silêncio. Saló é um lembrete atemporal. O poder devassa, corrói e devora. No próximo episódio a pergunta é outra. Quem mais tem medo de uma adolescente descobrindo o prazer? A sociedade ou a sua família? Até lá, acende uma vela ou 2, me segue, te inscreve e comenta. O que o horror já te ensinou sem tu perceberes. Até mais.